Vamos então agora falar do quinto segredo. E agora a gente entra no material, né, desta aula. Eu achei importante fazer essa revisão, até porque tinha muita informação. Tá? Então, assim, a maioria das passagens da Bíblia, isso aqui é verdade. Tá? Você tem que ver quem é o leitor. Tá? Ah, Shaul, mas os livros foram escolhidos pelos juízes de Israel para serem livros ao longo das gerações. É verdade. Os livros têm ideias que são transgeracionais, que servem para todas as gerações, atravessam as gerações. É verdade. Mas todos os livros foram escritos com o leitor em mente. Eles foram canonizados depois, tá? E normalmente eles têm um leitor em mente. E a gente tem que entender quem é o leitor. Se você não entender quem é o leitor, você não vai entender a Bíblia. Tá? Você vai achar que você vai entender a Bíblia. Então, assim, primeira coisa aqui, Gênesis. Vamos olhar um texto de Gênesis. Muito bem, para olhar um texto de Gênesis, eu tenho que perguntar o seguinte para mim mesmo. Quando foi que Gênesis foi escrito? Aí eu pergunto isso para vocês. Quando foi que Gênesis foi escrito? No deserto, ok? Por Moisés, ok? Perfeito. Então, Gênesis foi escrito no deserto por Moisés. Para quem? E o que eles estavam fazendo no deserto? Para quem e por que eles estavam no deserto? Para os israelitas, ok. Estavam saindo do Egito. Quando eles estavam no deserto, eles estavam felizes com a saída do Egito? Sim ou não? Não. Muito bem. Então, agora você entendeu quem é o leitor. Vamos olhar agora Gênesis 12, 10. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Tá? O que a gente aprendeu que significa uma repetição? Olha aqui, ó, 2 vezes. O que a gente aprendeu que significa uma repetição? ênfase. Legal, beleza. Então tem uma ênfase aqui na questão da fome na terra. Era importante a mensagem da fome na terra. Por que era importante? Agora vamos para o leitor. Por que era importante o leitor saber que Abrão desceu ao Egito por causa da fome? Por que era importante isso? O que vocês acham? Então, para justificar, né? Para justificar a descida a Abraão, né? Abraão. Por que precisava justificar a descida? Né? Por que precisava justificar a descida? Annelise, isso é muito posterior, tá? As letras pequenas e grandes no texto da Torá, elas têm a ver com a cantilação, elas têm a ver com a paraxá, elas têm a ver com uma série de coisas dessa natureza, tá? Para manter uma métrica, isso precisaria dar uma outra aula, tá? Para a gente falar disso. Mas lembrando que a Torá não foi escrita originalmente com o alfabeto que ela está hoje, tá? Mas depois eu vou dar uma aula sobre isso, né? Falar sobre estrutura literária, tá? Mas vejam vocês, o povo estava doidinho para voltar para o Egito. Estava doidinho. Aí, obviamente, que eles ouviam histórias sobre Abraão. Claro, né? Abraão era o patriarca, o grande patriarca, né? Veio Abraão, Isaac, né? Jacó, e aí vieram as tribos de Israel. Então, Abraão era o grande patriarca. Se Abraão habitou no Egito, tá certo? Como certamente havia, essas histórias corriam, né, pelo povo, como os contos de família, né? Hoje em dia talvez você repita histórias, né, de família que você ouviu até sobre seus bisavós, né, ou sobre seus tataravós.
Então, eles sabiam que Abraão tinha ido para o Egito e podiam querer usar isso para justificar o povo voltar para o Egito. Tá? Podiam olhar e falar, né? Ah, olha aqui, ó, Abraão voltou para o Egito. Aliás, podiam já estar dizendo isso para Moisés, né? Mas pera lá, Abraão foi morar no Egito, então que negócio é esse que eu não posso morar no Egito? Tá? Então, esse era o leitor. Por isso, Moisés enfatizou que Abrão não foi para o Egito a passeio. Abrão não foi para o Egito porque ele queria a vida boa, a vida mansa, ou morar próximo ao rio Nilo, ao delta do Nilo. Ele não foi levado para o Egito como escravo. Ele foi ao Egito voluntariamente por causa da fome. E olha que interessante. Quando você vê a narrativa de Abraão na Torá, você vê normalmente o Eterno comandando. O Eterno comandou que Abraão saísse da terra da parentela e fosse até a terra de Canaã. Agora, você não vê o Eterno falando para Abraão descer ao Egito provisoriamente. Pode até ser que ele tenha dito, pode ser, como pode não ser, a gente não sabe, a Torá não fala. Mas por que Moisés não traz isso? Por que Moisés não traz, vamos dizer assim, uma ordem do Eterno com relação a isso? Porque justamente ele queria que o povo não entendesse, achasse que havia uma ordem do Eterno de ir para o Egito. Tá? Isso seria muito complicado. Então, olha como você consegue entender muito melhor uma narrativa quando você se pergunta quem. Aí essa aqui também, ó. Até ao lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. Pergunta: qual foi o primeiro lugar que os israelitas foram depois que saíram do Egito? Foram para onde? Sim, César, né? Vai por ti tem a ver. Na verdade, não, tem a ver, mas não é idêntico isso. Eu falei uma vez, né, sobre isso, e vai ficar mais claro daqui a pouco, mas eu falei uma vez sobre isso. Se você olhar cuidadosamente a Torá, você percebe que Abraão quis ir, a família de Abraão desejou sair de lá primeiro, e aí o Eterno veio, né, e fez essa aliança com Abraão. Isso fica claro se você ler o capítulo 11, antes de ler o 12. Né? Foram para o Sinai, né? Voltando ao que a gente estava falando. Os israelitas foram para o Sinai. Por que eles foram para o Sinai? Aí vem, inclusive, eu escrevi um artigo sobre isso. Como é que o Sinai é chamado na Torá antes do povo entrar na terra? Como é que o Sinai é chamado? Horev, né? A cordilheira, né, ali do Horev, do Sinai, ok. Mas mais do que isso, qual é o título distintivo que é dado ao Sinai? Montanha ou monte de Elohim. Tá? Ele é chamado no início do livro de Êxodo de montanha ou monte de Elohim. Pertencia ao território de quem? Né? Ali aquela região. Estava na mão de quem? Midian. Ok, perfeito. Midian, qual era a relação geopolítica entre Midian e o Egito? Tem que saber essas coisas, porque o leitor da época sabia. Como é que Midian era visto pelo Egito? Qual era a relação entre eles? Eles eram independentes do Egito. Isso era raríssimo. O Egito, se você olhar o mapa, é mega fértil ali, a região do delta do Nilo. É chamado de delta porque ele parece um delta, um triângulo, né? Assim, então, ele justamente, né, era uma nação independente. Eles haviam guerreado com o Egito, antes até de Israel, e eles haviam se tornado uma região independente. Por isso que Moisés foi para lá.
tá? Moisés sabia para onde ele estava indo, né? O famoso, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Tá? Se Moisés tivesse ido para Canaã direto, ele tinha sido morto, porque certamente tinha recompensa para a cabeça dele, tá? Então ele não vai para Canaã. Canaã, se você pega, né, os achados arqueológicos, eu até usei né, tem cartas dos cananeus para o Egito, porque eles eram vassalos do Egito. Inclusive, quando começa a conquista da terra, que alguns querem negar, tem carta que não é da Bíblia, que é dos reis cananeus dizendo que os hebreus estavam conquistando tudo. Então a arqueologia ratifica a Bíblia, né? O grande problema em Israel é que boa parte dos lugares que são arqueológicos estão na mão dos árabes, né? Isso para quem vai a Jerusalém, né? Você vê isso nitidamente. Jerusalém Oriental, que é a Jerusalém Antiga, está toda na mão dos árabes. Os árabes jogam fora o que eles acham, né? Então, assim, pessoal, quando você vê isso, tá? Essa região de Midian, Moisés tinha a família dele em Midian, tá certo? O povo de Israel sai do Egito e vai para Midian. Midian era inimigo do Egito. O povo de Israel vai para o território de um inimigo do Egito. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Obviamente, aí o povo de Israel vê o Eterno se manifestar no Sinai. Tava ótimo ali para o povo, né? Beleza, chuchu, beleza. Eu vou ficar mais aqui quieto no meu canto. Por que eu vou ficar mais aqui quieto no meu canto? Porque eu já estou no território onde o Eterno se manifesta, onde eu tenho parentes, né? Vamos dizer assim. Eles eram aparentados, né? Eles eram filhos de Avraham Avinu também, né? De Abraão, nosso pai, né? Nosso patriarca. Então, eles podiam pensar, eu vou mais ficar aqui. Para que eu vou lá por me enfiar no meio dos cananeus, que eram servos do Egito? Fala aí para mim, né? Quer dizer, seria como você falar, né? Você falar o seguinte, não, eu vou, vamos dizer assim, né? Eu vou sair da Rússia, eu vou para a Ucrânia, né? Assim, para, né? Então, assim, você fala, não, eu vou sair né, vamos dizer assim, eu vou sair da Argentina, né, e vou para as Ilhas, né, Malvinas, né, eu vou sair da Inglaterra, né, e vou para as Ilhas Malvinas. Assim, não faz o menor sentido. Vou sair da Califórnia, eu vou para o Havaí. Para que eles iam? Para que eles iam? Eu não vou entrar nessa polêmica, tá, Marcos? Me perdoe. Mas até pelo tempo, tá? Mas assim, depois, se você quiser, a gente fala sobre isso numa outra ocasião, tá? Mas assim, reparem, para que eles iam sair do território de alguém que os recebeu super bem no primeiro momento e que eram inimigos do Egito, estavam felizes da vida de ver essa derrota, né, político-militar do Egito? Para que eles iam se enfiar no meio das colônias egípcias? Eles sabiam. Sabe o que ia acontecer se eles chegassem lá de boa, sem guerrear? Os cananeus iriam destruí-los ou iriam devolvê-los para o Egito e ainda iam ficar esperando recompensa. Então olha como a Bíblia se abre para você quando você entende o contexto para quem está sendo escrito. Agora veja dentro desse contexto, até ao lugar do altar que outrora ali tinha feito, e Abrão invocou ali o nome do Senhor. Olha a ênfase aqui, né? Tá? Então, assim, ali Abraão invocou o nome do Senhor. Tá? Ali, ou seja, isso aqui é para mostrar o seguinte: Israel, o teu lugar não é aqui. O teu lugar não é aos pés da cordilheira do Horeb. O teu lugar não é no Sinai. O teu lugar não é entre os midianitas. Você deve ir para o lugar de Abraão. Esse é o sentido, tá? Ali invocou o nome do Senhor. Aí muita gente pergunta, o que isso significa? Não, significa que Abraão sabia o tetragrama. Pode até ser que ele soubesse, mas não é esse o sentido da passagem. A passagem é, se ele ali invocou o nome do Senhor, há uma conexão entre o lugar e o eterno. Percebe? Há essa conexão, ok? Então, para entender o texto, tem que entender o leitor, tá? Olha só, a gente procurou contextualizar o quê? Para quem foi escrito, tá certo? Por que foi escrito?
em que circunstância foi escrita, tá? Outro exemplo aqui da razão de você precisar entender o leitor, tá? Segundo exemplo aqui, né, desse quinto segredo, tá? Josué e Moisés. Olha como é quando você coloca lado a lado. Um dos recursos que a gente usa na cultura semita também é a comparação de histórias. A comparação de histórias ela é feita de maneira proposital para estabelecer uma correlação entre as duas coisas, tá? Então, assim, a história de Josué e a história de Moisés são histórias semelhantes, tá? São histórias semelhantes. Quais são as semelhanças? Tanto Moisés quanto Josué mandam espias. Só que Moisés, quando mandou espias, não foi bem sucedido. Tá? Os espias voltaram e desencorajaram o povo a entrar na terra. Tá? Já os espias, no episódio de Raabe, tá? Em Josué 2, foram muito bem sucedidos. Tá? Então, ponto para Josué nessa questão. Segundo, Moisés e Josué e a circuncisão. Moisés foi negligente com a circuncisão do próprio filho. Como você pode dizer que Moisés, né, foi negligente? Você vai praticar Moisés latria? Agora, você vai adorar Moisés como se Moisés fosse um ser humano perfeito, né, irrepreensível, mediador entre você e a divindade? Moisés foi um ser humano. Foi extraordinário? Foi. Foi talvez, né, o ser humano mais importante da história da humanidade? Podemos argumentar que sim, mas daí a transformar Moisés numa divindade inerrante e infalível, né? Isso é muito delicado. E a Torá faz questão de contar as imperfeições, né, dos personagens bíblicos. Tá? Então, assim, Moisés foi negligente. Aquela situação que teve que a Sípora, né, a esposa, né, de Moisés, circuncidar o filho. Já o Josué sai circuncidando todo mundo, né, quando vai falar sobre justamente a celebração do Pessah, né? A celebração da Páscoa judaica, chamemos assim. Tanto Josué quanto Moisés enfrentam inimigos externos. Tá? Moisés teve bem mais dificuldade do que Josué. Né? Então, assim, por exemplo, para Moisés libertar o povo do Egito, precisou vários milagres. Quando houve a luta contra Amaleque, precisou que se segurassem os braços de Moisés. Você vê uma certa dificuldade, tá? Porque Moisés não tinha o perfil de um comandante de exército, de um comandante militar. Josué já tinha. Né? Josué chegava a ganhar a batalha sem lutar, né? Sopinha no mel. Tá? Claro, com o Eterno ajudando, né? Com a mão do Eterno por trás. Mas a maneira como a história é contada é assim. Né? Há paralelos também de semelhança. Tá? Por exemplo, você tem os dois dividem corpos de água. Né? Josué divide o Jordão e Moisés divide o Mar dos Juncos. Só que olha como é que é contado. Em Êxodo 14:15, o mar se abre para o povo fugir do inimigo e sair de onde estava. Josué divide o Jordão para que o povo entre e conquiste a terra. Então, a primeira divisão foi de um povo fugindo. A segunda divisão foi, né, para um povo que ia entrar e enfrentar. Tá? Por que é contado assim? Certamente Josué fez várias coisas. Tá? Por que é contado assim? Porque ou Josué ou o seu sucessor, né, pode ser que fosse um outro juiz, tá, estava preocupado em defender a legitimidade de Josué como sucessor de Moisés. Certamente, quando Moisés se foi, havia entre o povo quem questionasse o papel e a posição de Josué. Não é à toa que a Torá traz, né, uma ordem para Israel, né, que o Eterno ia levantar um profeta
semelhante a Moisés e que o povo deveria dar ouvidos a ele. Aonde que isso se cumpriu? Na própria Torá, poucos capítulos depois, é dito que então Josué foi escolhido, né, que o mesmo ímpeto, né, vamos dizer, o mesmo ruar, né, o mesmo vento, o mesmo sopro que estava sobre Moisés, passa para Josué. E que o povo deu ouvidos a Josué como fora ordenado, ou seja, é justamente o profeta semelhante a Moisés. Né? Depois, outras religiões se aproveitaram dessa profecia, né, e tentaram justificar os seus próprios profetas e personagens. Né? Então você tem isso no Islã, por exemplo, gente tentando justificar que Maomé seria esse profeta. Mas na realidade, né, você tem um cumprimento logo depois. Basta olhar o contexto. Né? A diferença entre líderes e o povo... Então, na verdade, é assim, Manuel, né? Os líderes se valiam do povo, eles inflamavam o povo. A gente vê isso no episódio de Corá, né? De Coré. Ele vai e inflama o povo contra Moisés. Tá? Então, certamente que surgem aspirações políticas. E essas aspirações políticas, as pessoas que são carismáticas e que têm espírito de liderança vão lá e se aproveitam. Basta ver o seguinte, o quanto você percebe que pessoas, né, que demagogos da direita, o que eles fizeram? Se aproveitaram de um momento de fragilidade da esquerda no Brasil. Não vou entrar no mérito se é bom ou não é, quem que é mais bonitinho. Quem me conhece sabe, né, qual é a minha orientação política. Não é de esquerda, tá? Eu sou a antítese da esquerda no meu pensamento, mas é nítido que houve demagogos que se aproveitaram um pouco vamos dizer assim, né, da fragilidade da esquerda para se estabelecer como messias da direita. Né? Você vê isso em alguns personagens, às vezes até tão ou mais sujos do que aqueles que, vamos dizer, eles estavam se colocando contra, mas eles conseguiram, eles se estabeleceram como um viés alternativo. Na realidade, a política brasileira é tudo pilantra, safado, sem vergonha. Seja de esquerda, de direita, de cima, de baixo. Né? A nossa classe política aí precisaria se aposentar, né? E a gente ter uma nova geração aí que pensasse o Brasil de maneira diferente. Mas não é disso que eu estou aqui falando. O que eu estou falando é justamente da questão, vamos dizer, né, do questionamento, né, da liderança por figuras carismáticas. Tá? Então, isso aqui é fundamental para entender. Né? Para você entender o livro de Josué, você precisa entender que o povo para quem isso foi escrito, possivelmente, não aceitou Josué assim, de bate-pronto, sem algum tipo de questionamento. Tá? O que é evidente, quando Moisés vai, vamos dizer assim, né, ele vai passar o bastão, outras pessoas que tinham aspirações são também, né, pessoas que tentaram, de alguma maneira, se estabelecer como liderança. Tá? Todos entenderam aqui? Até aqui? Sim ou não? Agora, eu vou ser polêmico aqui. Tá? Eu vou ser polêmico aqui. Quando você fala de determinados elementos bíblicos, você precisa entender que a teologia evolui ao longo da Bíblia. Tá? A teologia dos profetas, já nos tempos do exílio do reino de Judá, por exemplo, né, do reino do sul, já eram profetas, vamos dizer assim, que você vê que muito claramente explicitam o monoteísmo. Na Torá, às vezes, a impressão que dá é que havia uma preocupação maior com estabelecer primeiro uma monolatria, né? Ou seja, Israel só adorar o Eterno, independente dos outros povos. A Torá mostra o monoteísmo, ela chega a dizer que não há outra divindade, chega a colocar
o Eterno como exercendo juízo sobre os reis, né, sobre os deuses egípcios que eram inexistentes, mas o monoteísmo mesmo, de fato, né, muito claro, ele vem mais nos profetas. Isaías 45 é um exemplo clássico, tá? Então, assim, vamos olhar para uma figura, vamos olhar para Melquisedeque, tá? Melquisedeque é uma figura que certamente ela evoluiu, né, ao longo aí do tempo. Tá? Se você pegar, inclusive, o livro de Gênesis, de 1 a 17, você vai ver que há uma nota, né, assim, a menção a Melquisedeque, ela fica fora do contexto um pouquinho. Tá? Você começa lendo, né, nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedar-Laomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, né, fizeram guerra com Berá, rei de Sodoma, Birsá, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Ademá, Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá, né, que seria Zoar ou Zohar. Bom, todos se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. Aqui não menciona, repara, o que aqui não menciona? Que rei que aqui não está mencionado? Que rei que aqui não está mencionado? Digam-me. Alô, vocês estão me ouvindo? Qual é o rei que não é mencionado no começo do capítulo 14? Simples, Melquisedeque, né? Cadê Melquisedeque? Cadê a cidade de Shalem, dos Jebuseus? Cadê? Onde que ela está? Não aparece aqui, percebe? Perceberam? Muito bem. Aí você continua a leitura. Aí, né, Abraão vai lá, vai passar o rodo em todos os reis, né, que guerrearam, etc, etc. Tá? Aí você vê o seguinte, ó, né, ele foi lá, salvou Ló, né, que era o grande objetivo dele. Aí no 17, e o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir Kedar-Laomer, e aos reis que estavam com ele até o vale de Savé. Agora vejam vocês o seguinte, eu vou até colocar isso aqui. Eu vou botar aqui num slide para a gente poder enxergar isso melhor. Que é o seguinte. Isso aqui vocês só vão conseguir ver realmente se virem, né, o contexto, tá, da história. Vou montar aqui, vou colocar aqui o texto bíblico na tela para vocês verem. Ó, vamos lá. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer isso. O problema é que ficou meio grandalhão, né? Mas eu acho que eu consigo mudar aqui. Vamos ver. Texto. Ficou pequeno demais. Ai. Vamos lá. Cabeçalho 3. Vamos ver se fica melhor. Cabeçalho 2. Pronto, aqui. Então, ó. Repare o seguinte. Bom, eu vou deixar com esse tamanho mesmo. Aqui, só para a gente poder ver, tá? Aqui começa falando do rei de Sodoma, percebe? Agora, aqui do nada passa a ser, né? Vamos dizer assim, do nada aparece Melquisedeque aqui e depois a história continua, encaixa perfeitamente. Se você tirar isto daqui, ó, se você tirar o texto de Melquisedeque do meio, ele flui bonitinho. Essa história de Melquisedeque ser um filho de Noé é uma grande asneira, tá? Assim, não, isso é apresentado como midrash, né, como uma agadá, como uma parábola, e as pessoas literalizaram, tá? Não tem como, cronologicamente não tem como. O cidadão ia ter o quê? 1000 anos de idade? Não tem como, tá?
A página está em branco, vocês estão... Alguém está vendo, não? Só para eu saber se é problema aqui, ó. Nenhum de vocês está vendo? Espera aí, então. É que essa sala ela tem alguns bugs aí que são chatos, né? Eu vou tentar... Ó, vamos ver se eu consigo aqui. Espera aí, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer diferente. Vamos lá. Eu vou botar no... Vou botar num documento de texto aqui, e aí eu vou subir o documento para vocês verem isso com mais clareza. Acho que dá até para botar maior, vamos ver. Ó. Só um segundinho, vamos gerar o PDF aqui. Pronto. Vamos que vamos agora. PDF, pronto, tá aqui. Ó, vejam se agora vai aí para vocês. Apareceu aí? Sim ou não? Tá. Reparem o seguinte, né? Para cima não falava de Melquisedeque, para baixo não fala de Melquisedeque. Melquisedeque está no meio aqui, ó. Repararam? Agora leiam, esquece o que está em azul, né? E leiam o que está em vermelho direto, ó. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedarlaomer e os reis que estavam com ele, até ao vale de Savé, que é o vale do rei. E o rei de Sodoma disse a Abrão, dá-me a minhas pessoas e os bens toma para ti. Repara que se você tirar o trecho de Melquisedeque, a leitura fica bem mais fluida. Sim? Repararam que o texto flui? Antes não fala de Melquisedeque. Depois abre a Bíblia lá no capítulo 14. Antes não fala de Melquisedeque. Depois não fala de Melquisedeque. Perceberam? Que o texto flui? O texto flui super bem. Está falando do rei de Sodoma antes, está falando do rei de Sodoma depois. Melquisedeque nunca é citado no meio desses reis. Tá certo? Então, claramente, Melquisedeque aqui é um acréscimo posterior. É nítido isso. Shaul, você está falando que tem acréscimo na Torá? Não, eu não estou falando isso. O que eu estou falando é o seguinte, que o texto original lia-se assim. Pode ter sido o próprio Moisés que em dado momento, né, o Josué que foi escriba de Moisés, que em dado momento acrescentou esta passagem para esclarecer alguma questão que surgiu no meio do povo. Percebem? Tá? Qual é o problema disso? Qual é o problema de Moisés ter colocado algo posteriormente à narrativa para trazer algum esclarecimento? Qual seria o problema? Fala para mim. Explica. Tá? Lembrando, ele não está botando mandamento, ele está contextualizando, não tem mandamento nenhum aqui. Né? O que é, vamos dizer assim, né? O que o Eterno mandou. Acabou. Tá? Então, assim, pessoal, existem essas coisas. O que isso mostra? Que em algum momento essa figura chamada Melquisedeque começou a ficar importante. Tá? Muito bem. Então, o texto, ele flui. Se for o 14, 1 a 17 e o 21 adiante, tá? Ele flui. Tá? Então, provavelmente, o apêndice que traz Melquisedeque é uma nota ou é uma tradição posterior. Tá? Melquisedeque, se você pegar e for ler Josué 10, de 1 a 3, tá? Você vai ver o seguinte, em Josué.
E sucedeu que, ouvindo Adonizedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara Ai e tinha destruído totalmente e fizera, né, a Ai ao seu rei, como tinha feito a Jericó seu rei, e os moradores de Gibeon fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles. Pelo que Adonizedeque, rei de Jerusalém, enviou a Roão, rei de Hebrom, e a Pirão, rei de Jarmute, e a Jafiá, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: subi-me, né, subi a mim, ajuntai-me, firamos a Gibeon, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Tá? Então, olha isso aqui. Aí a gente vai começar a entender bem a Bíblia. Tá? Então, vamos lá. Vou até botar aqui de novo esse texto. Eu não vou botar ele todo, tá? Porque você tem, né, vamos dizer assim, aqui, uma figura. Deixa eu até colocar aqui. Vamos lá. Botar fonte 24, acho que tá bom. Vamos que vamos. Como não está aparecendo, eu vou gerar para vocês, né, o PDF, que aí fica mais fácil. Então vejam o seguinte. E sucedeu que, ouvindo Adonizedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara a Ai e tinha destruído totalmente, fizera a Ai ao seu rei, como tinha feito a Jericó e ao seu rei, que os moradores de Gibeon fizeram paz com os israelitas. E estavam no meio deles. Tá? Quando você vê, então, essa figura aqui, ó, tá? Melquisedeque e Adonizedeque é muito parecido. Adon é senhor, Meler, né, é rei, né? Melqui, né, seria meu rei, né? Ou então poderia ser também um rei exaltado, né? Vamos dizer assim. E Adoni é a mesma coisa, meu senhor ou, né, um senhor exaltado. Depende de como originalmente isso foi escrito, tá? Sedek, né, é aquela justiça ética, né, que é diferente da justiça do juízo, né? Vamos dizer assim, tá? Então, por que Melquisedeque é apresentado ali daquela maneira, né, para os filhos de Israel? É muito possível e provável que em dado momento, foi necessário mostrar a gratidão, a dívida de gratidão que Melquisedeque tinha com os filhos de Israel. É possível que Josué tenha colocado isso aqui, que Josué foi o escriba, né, de uma boa parte da Torá. A gente sabe disso até pelo próprio livro de Josué. Né? É muito possível, alguns que chegam a dizer que foi Josué que escreveu a Torá inteira. Né? Por quê? Porque dizem que ele era o escriba de Moisés. Moisés ditava e ele escrevia. Tá? A gente não sabe até que ponto isso é fato, mas isso também é irrelevante. Mas assim, Josué, muito possivelmente, por causa dessa situação aqui, quis mostrar para o povo de Israel, né? Peraí, acho que eu fechei sem querer o outro aqui. Então, Josué quis mostrar para os filhos de Israel que havia essa dívida de gratidão, que não era algo que eles estavam ali, vamos dizer assim, né, tomando uma terra legítima de outra pessoa. Perceberam? Tá? Agora, vejam vocês, Melquisedeque, a língua é hebraico, Nelise, tá? Mas obviamente um hebraico mais primitivo, né? Mas era um hebraico. Então, vejam vocês, até em Josué 10, 3-1, Melquisedeque ele não tinha muita importância, tá? Ele não tinha muita importância porque, na verdade, aqui muito provavelmente essa nota, essa vamos dizer assim, né, esse acréscimo entre aspas, né, ao texto
da literatura bíblica, né, ao texto, da narrativa, bíblica, era justamente para mostrar isso, né, que havia uma dívida de gratidão, que não era o povo que estava invadindo algo, né, e sendo traiçoeiro, né, com os jebuseus, por exemplo. Tá? Aí o que acontece? Depois disso, quando você tem o Salmo 110, 4, então assim, primeiro não tinha nem Melquisedeque. É isso que eu quero mostrar, a evolução da teologia. Primeiro não tinha nem Melquisedeque. Depois houve uma nota sobre Melquisedeque, provavelmente por causa disso aqui. Tá? Em seguida, nos Salmos, Melquisedeque aparece e aí tem problema de tradução. Né? Porque o que diz o que diz, né, o texto, né, se você olhar no hebraico, diz assim, né, Nishba Adonai, né, Nishba, ele tá falando aqui, né, de um juramento, né, então jurou o Eterno, né, né, e não Yenohem, né, então não voltará atrás, não terá remorso, né? Não se arrependerá. Tá? Atá Kohen, né? Então você é sacerdote, tá? Leolam, né? Então Leolam, na verdade, não é eterno, tá? Não é eternidade. Leolam é pela época. Então, ao longo daquela época, o conceito de eternidade, como a gente tem na cultura semita, de uma ausência da linha do tempo, não é algo que existia, não é um conceito que existia. Tá? Então, você é um sacerdote pela época, né? Vamos dizer assim, ao longo do... Poderíamos até traduzir como eternamente? Até poderia, vamos dar vamos dar um benefício aqui da dúvida. Né? Aí fala, al divroti, né? Divroti, né? Então, al, né? Divroti, quando você vai olhar isso, né? Vamos dizer assim, pelo dito, né? Divroti é dito, não é ordem, não existe a palavra. Ordem sacerdotal é kehuná, é sacerdócio. Tá? Aqui não é segundo a ordem de Melquisedeque, mas sim de acordo, né, com o discurso de Melquisedeque, as palavras de Melquisedeque. O que o texto está querendo dizer? Melquisedeque reconheceu Abraão como seu superior. Esse é o sentido do Salmo 110. Tá? Então, aí ele vai falar, então, al divroti Melquisedeque, né? Então, de acordo, né, com o dito de Melquisedeque. Tá? Por quê? Né? Por que a gente tem isso? Né? Aí você vai para o quinto, tá? Versículo. Aí você vai ter Adonai, né, que é o Eterno, tá? Al Yemincha, tá? Yemincha, que seria na tua direita, tá? Mohas, né, perdão, Mohas, Boyom, Apo Melohim, né? Então, o Eterno na sua destra, ele no dia, né, vamos dizer assim, né, ele destruiu no dia, né, vamos dizer assim, naquele momento, tá, no momento da sua ira, né, Apó, Melohim, os reis. Então tá falando o quê? Que Melquisedeque é inferior a Abraão, tá? É isso que está sendo dito. Melquisedeque é inferior a Abraão, né? Porque Abraão foi protegido pelo Eterno e foi Abraão que derrotou os reis. Então, pessoal, isso aqui é para quê? É para falar, né? É para falar da importância de Abraão e da relação com Jerusalém, tá? Então, isso aqui, tá, já começa a ser algo que é defender a dinastia davídica, tá? Porque a ideia de Melquisedeque como um rei sacerdotal justificaria Jerusalém como centro de culto ao nome do Criador. Tá? Então, o autor do Salmo está preocupado em defender a legitimidade da dinastia davídica. Tá? Percebe? Tá? Então, começou com algo desprezível,
se tornou importante por causa de alguma questão geopolítica e agora já estava virando uma justificativa para o estabelecimento da dinastia davídica. Aí vem os Hasmoneus, que foram aqueles que saíram vitoriosos nos eventos de Hanukkah, e os Hasmoneus pegam e usam a figura de Melquisedeque para justificar que seria possível pensar em sacerdotes que eram também reis. Tá? Por quê? Porque os Hasmoneus eles eram sacerdotes. E quem é sacerdote não é da tribo de Judá. E quem não é da tribo de Judá não é filho de Davi. E quem não é filho de Davi não pode servir no trono de maneira permanente. Perceberam? Então, aí Melquisedeque já virou uma justificativa dos Hasmoneus para que eles se tornassem reis sacerdotais. Tá? Depois dos Hasmoneus, os Hasmoneus foram terríveis, horrorosos. Eles foram bons para libertar o povo na época de Hanukkah. Depois foi uma desgraça. Eles trouxeram Roma para dentro para dentro de Jerusalém, para dentro do povo, do meio do povo de Israel, tá? Eles foram a mesma dinastia, não eram as mesmas pessoas, tá? Mas era a mesma dinastia. Então, assim, diante disso, o que aconteceu? Os Hasmoneus começaram a ser questionados, né? E aí, o que os exegetas na Guemará eles falam? Eles reinterpretam o Salmo 110, 4, né? E a tentativa de apagar os Hasmoneus da história é vista em Hanukkah. Eu falei sobre isso na palestra O Segredo do Milagre do Óleo. O milagre do óleo não aparece nem nas bênçãos de Hanukkah que são feitas na ocasião da festividade, tá? Não é inserido nenhum tipo de referência ao milagre do óleo. Só vai aparecer milagre do óleo lá para pelo menos o século III da Era Comum. Por quê? Porque eles queriam apagar, vamos dizer assim, o ato heróico dos Hasmoneus, porque os Hasmoneus se tornaram um problema gravíssimo. Foi um dos maiores problemas que Israel já teve. Tá? Pessoal, deixa eu só pegar uma água aqui. Nós vamos até 1h, então tem mais uma meia horinha aí. Deixa eu só pegar uma água, que acabou essa água aqui. Aguentem aí, por favor. Pronto, pessoal. Vamos lá. Peraí, só um segundo. Pronto. Eu tenho que olhar para ver se eu não fechei um gato para fora, né? Bom, então assim, pessoal. Os sábios na Guemará, eles reinterpretaram Melquisedeque como, vamos dizer assim, né, Shem ben Noah, né, como sendo Sem, filho de Noé. E eles dizem o seguinte, que como Melquisedeque, quando abençoou Abraão, mencionou Abraão antes do Eterno, que o Eterno não gostou, e por isso o sacerdócio passou para Abraão. Tá? Então,
a gente sabe que isso não é um fato, isso não é uma boa exegese. Foi feito com uma motivação de apagar, vamos dizer assim, né, a alegação dos Hasmoneus de que eles teriam direito ao trono, tá? E aí você vai olhar em Qumran, né, nos escritos do Mar Morto, você percebe no manuscrito 11Q13, tá? Então, 11Q13, o que é Qumran, tá? 11 é o número da caverna, que são várias cavernas ali, né, na região do Mar Morto. É muito impressionante. E a caverna número 11 é o fragmento de número 13 que foi achado. É assim que vamos dizer assim, né, que é catalogado, tá? Para vocês entenderem. Então, no manuscrito 11Q13, 11, a caverna 11 dos manuscritos do Mar Morto é uma das maiores, né, que tem mais fragmento. A caverna 4 e a caverna 11 tem muita coisa, tinha muita coisa mesmo, tá? Aí o que aconteceu? Né? Então, eles pegaram Melquisedeque e transformaram num anjo vingador que vem para exercer juízo contra o sacerdócio corrompido de Jerusalém. Provavelmente eles associavam, né, a figura de Melquisedeque com a figura de Michael. Né? Michael não é chamado de anjo, né, no livro de Daniel, mas é entendido assim pela maioria dos exegetas. Tá? Nesse caso eu não sou a maioria, mas, mas é entendido assim. Tá? Então, olha como é que a figura de Melquisedeque ela evolui. Por que isso é importante, pessoal? Porque muitas vezes, quando você vai e pega um texto na Torá e tenta juntar com um texto dos profetas, por exemplo, você pode estar tentando achar uma correlação entre duas coisas, só que a interpretação mudou. Como assim, Shaul? Me explica melhor isso. Se eu pego o texto de Melquisedeque, tá, na Torá e depois eu pego nos Salmos, eu preciso entender que a teologia pode ter mudado, que o conceito evoluiu. Entende? Então, se você tem alguma referência nos profetas, você tem que pensar título da época dos profetas. Tá? Para você fazer uma correlação entre os profetas e a Torá, você precisa prestar atenção se o conceito não mudou, se o conceito não evoluiu. Tá? Muito bem. Então, esse é o sexto segredo. Sétimo segredo, tá? Não ocidentalizar a Bíblia. Esse aqui é um dos maiores, tá? O grande problema é que as pessoas insistem em ocidentalizar a Bíblia. Eu fico com vontade de afogar no vaso sanitário a cabeça das pessoas que vêm, né? E assim, eu falo, não é isso que os semitas disseram. Aí a pessoa fica insistindo para tentar ler, né? Enquanto a pessoa não lê na Bíblia o que ela quer ler por causa da cultura dela, ela não se dá por satisfeita. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. A pessoa chega para mim e fala assim, Shaul, vem cá, os dias na criação, eles são literais? Aí você fala assim, não, eles não são literais, porque a cultura semita não estava preocupada com literalidade, isso. Aí vem a pessoa e fala, mas podem então ser anos? Aí você vai falar, eles não transmitiram essa mensagem. Não dá para dizer se eram anos ou não eram anos, um texto que não está preocupado com isso. Aí a pessoa fala, não, mas pode ser que cada dia é 1000 anos. O que você acha disso? Aí eu falo, pela terceira vez, a Torá não se ocupa de falar isso. Qualquer coisa que você leia aqui é especulação. Aí a pessoa vira e fala, não, mas não pode ser uma época do universo, né? Aí eu fico com vontade de afogar a cabeça do ser na privada. Né? Por quê? Porque é ser muito teimoso. A Torá não fala. O que a Torá não fala, não tente ler na Torá. O que a Torá não diz.
Não tente ler na Torá aquilo que não está na Torá. Aí a pessoa vem assim, não, mas me fala de Enoque. Aí eu vou falar, ok, Enoque, a única coisa que nós temos é Enoque andava, né, em caminho de retidão e o Eterno o levou. Ponto, é o que a Torá fala. Não, mas qual era a importância de Enoque? Né? Aí você fala, não deve ser muito grande, porque se a Torá não se preocupou em falar, né, não deve ser uma coisa que era muito relevante para o leitor. Não, mas será que não tem um segredo aí? Quer dizer, a pessoa fica insistindo, enquanto você não disser o que ela quer ouvir, enquanto você não disser que você quer, né, que aquilo que a pessoa quer, que ela já deduziu e que ela quer que você diga, a pessoa não sossega. É esse caso aqui, né? É a exegese, como a gente falou lá na página 5, tá? Muita gente, assim, pessoa quer porque quer ouvir, tá? Então eu vou dar um exemplo. Os próprios comentaristas judeus, tá? Há 1500 anos, disseram isso aqui na Guemará, né, no tratado, né, do Talmud Bavli, no tratado de Pessahim, no folho número 6, letra B. Tá? Está lá, explícito, não há ordem cronológica na Torá. Aí vem o cidadão, ignora isso e quer contar as idades. Se não há ordem cronológica na Torá, como é que você vai contar idade? Aí fala, não, mas a criação seguiu essa ordem cronológica aqui. Como não há cronologia na Torá, basta você olhar Gênesis 1 e Gênesis 2 para você perceber nitidamente que não há ordem cronológica na Torá, mas aí o ser insiste. Por quê? Porque enquanto a Torá não diz o que ele quer ouvir, ele não sossega. Tá? Então, assim, não tente entender ordem cronológica na Torá, porque não tem. O semita não estava preocupado com isso. Você está preocupado com isso. Só que aí você tenta extrair de um texto que não fala isso, você tenta extrair alguma coisa. É igual você pegar e ler uma resenha sobre o jogo, né, do Chapecoense com o Flamengo, que o Chapecoense ganhou de 7-0 do Flamengo. Você vai lá ler a resenha, né, o comentarista esportivo falando muito bem feito, né, haverá choro e ranger de dentes, né, aquela coisa, né? E aí você tenta extrair as regras do futebol a partir da resenha esportiva. O cara não está falando das regras do futebol. Tá? Então, como é que você vai falar de regra de futebol se o comentarista não fala? Tá? Então, o maior perigo que tem para você interpretar equivocadamente a Bíblia é você tentar fazer a Bíblia dizer o que a Bíblia não diz. Tá? Outra coisa, a Bíblia não é um tratado científico. A Bíblia não quer ensinar ciência. A Bíblia quer ensinar causa e efeito. Tá? É isso que a Bíblia quer ensinar, não ciência. Até porque ciência implica em método científico. Tá? E a Bíblia não usa método científico para nada, até porque o método científico não tinha sido criado, ok? Então, a Bíblia não é ciência, tá? E aí as pessoas se pegam aos detalhes, fica discutindo né, quantos anos tem o mundo e não para pensar na mensagem de Gênesis, tá? E aí continua caindo na bobagem por aí. Tá? Por quê? Porque não parou para ler a Bíblia de fato, né? Está tentando ler o que ele quer na Bíblia. Tá? Isso não funciona. Bom, então, não é um tratado científico. Não adianta você tentar ler Big Bang na Bíblia. Né? Você pode até correlacionar, né? Dizer, olha, isso é possível, isso encaixa. Mas não tente achar que a Bíblia traz uma descrição do Big Bang, porque não traz. Não era o objetivo é causa e efeito. Qual é a causa? O eterno. Qual é o efeito? Criação. Ponto. PT saudações. É o que a Bíblia diz sobre a criação. Né? Josué orou e o sol parou. É óbvio que o sol não parou da maneira como você e eu entendemos essa frase.
Tá? O sol parou para os semitas quando era para ficar escuro, continuou claro. É isso que os semitas estão dizendo. Tá? Agora, você tentar entender isso cientificamente não faz o menor sentido. Tá? Basta você. Eles estavam a quilômetros, 16 quilômetros, 30 quilômetros, é mais ou menos a distância onde eles estavam, né? Josué e os inimigos. É como você dizer, né, que, vamos dizer assim, que em São Paulo está dia e em Osasco está noite. É impossível cientificamente. Mas a Torá não está, a Bíblia não está tentando ensinar a ciência. A Bíblia não está tentando ensinar o que as pessoas devem ter como verdade científica. É a percepção da coisa. Tá? Então, é bem possível que Josué, tá certo? Que o que aconteceu foi, vamos dizer assim, né? Foi nuvem, por exemplo. É bem possível, nuvens muito densas e muito espessas pode ficar escuro. Tem vídeo no YouTube mostrando isso, tá? Então não precisa ser necessariamente o sol, literalmente. Se o sol literalmente parasse, acabava a vida na Terra. Não tem como o sol parar, tá? Nem a lua. Agora, o que Josué estava querendo dizer? Não estava querendo saber do científico, era o efeito. O semita, descrevendo a cena, ele poderia dizer isso, tá? Tem uma recomendação aqui do Shlomo, né? Legal é assistir a série Guerras AC, sobre essa batalha. Eu não conheço essa série, mas deve ser boa, eu vou dar uma olhada também, tá? Bom, então a Bíblia se preocupa com a mensagem, não com os detalhes da mensagem. E as pessoas ficam tentando discutir o detalhe. Mal comparando também, né? O que o Shlomo está falando, que o que falam é que Josué atacou de onde o sol nasce e cegou os inimigos. É uma boa explicação também, muito bom. Né? Também é plausível. Tá? Então a gente não precisa... né? A gente não precisa emburrecer para entender a Bíblia. E esse é um segredo. É você entender que o semita não necessariamente ele é literal, ele é descritivo. Tá? Muito mais do que literal. Então, Shaul, você está tentando arrumar uma desculpa para a Bíblia? Não, eu estou tentando mostrar como é que se lê um texto semita. Tá? Então, essa é uma coisa importante. Ok? Outra coisa. A Bíblia não se preocupa com todos os dados da vida de alguém. A Vânia está falando, ninguém explica a visão semita. Vânia, eu vou passar depois para o grupo uma lista da bibliografia que eu uso, tá? Com relação aos conhecimentos semitas. Agora, a maior parte está em inglês. Por quê? Como eu falo, português não tem nada. Inclusive o jornal que eu assino, né? O jornal acadêmico que eu assino, que é o Jornal dos Estudos, né, do Oriente Médio Antigo, pela JSTOR você consegue assinar, também não tem em português. Né? Português não tem muito. Vamos combinar isso. Né? Assim, nós estamos muito além até do alemão e do francês, por exemplo. O alemão e o francês têm muito mais coisa do que tem no português. Né? Então, você tem muita coisa. O inglês, assim, é a língua franca. Né? Tanto é que assim, a minha esposa, a minha esposa foi fazer o mestrado dela, né? E ela fez a tese dela de mestrado virou um artigo científico, porque a USP tem vários artigos, né? Ela tem uma meta, né, de artigos, quanto mais artigo científico publica, né, mais bem vista ela é. Então, ela publicou a tese dela como artigo científico. Ela fez a tese dela em inglês. Ela fez a tese dela em inglês. Ela não fez em português. Pra vocês terem uma ideia. Curso de geologia no Brasil e ela fez a tese em inglês. Tá? Justamente por causa disso, né? Porque o inglês é a língua acadêmica mais importante. Tá? Bom, outra coisa importante, a Bíblia não se preocupa com todos os dados da vida de alguém. A Bíblia não é biografia. Repita comigo, a Bíblia não é biografia. A Bíblia não é biografia. A Bíblia não é biografia. Vê se, né, a gente consegue ter isso em mente, tá?
A Bíblia não vai se preocupar em dizer para você o que Moisés fez aos 4 anos de idade. Lembre-se de uma coisa que as pessoas, na maioria das vezes, não se lembram. Eu vou botar aqui em vermelho, né, que é para ficar claro para todo mundo, que é o seguinte. Na verdade, aqui vamos falar o seguinte, a escrita, né, era primitiva. Tá? Então, assim, ó, o espaço, né, da escrita, aliás, nem precisaria repetir, né? O espaço da escrita era muito limitado. Você já viu um rolo da Torá? Mesmo em foto, é gigantesco o negócio, é pesado você carregar o rolo da Torá. Tem gente até que não aguenta. Cada letra copiada à mão, escrita à mão, ok? E a escrita, ela era primitiva. Não tinha lápis, como a gente tem hoje, que é super simples, ou uma caneta esferográfica. Tinha que ir lá pegar a pena, molhar na tinta. Muitas vezes eles tinham que fabricar a tinta. Não existia Faber-Castell, tá? Nos tempos bíblicos. Então, era muito mais difícil de você escrever. Tinha que escrever em papiro ou em couro de animal, né? Ou ainda, pior do que papiro e couro de animal, entalhar em pedra. Né? Os sumérios faziam isso muito. Né? Então, você não consegue escrever muito. Então, a Bíblia priorizou aquilo que era importante. Tá? Então, se a Bíblia não fala, é porque não é importante para a mensagem que ela quer passar. Pode ser importante para você porque você é curioso. Pode ser importante para mim porque eu sou curioso. Mas, se a Bíblia não disse, é porque não é relevante para aquela mensagem. Ou então, porque a mensagem já estava sendo dita por outra pessoa, de outra maneira, tá? E não precisava. Por exemplo, Shaul, por que o profeta fulano ficou de fora do cânone da Bíblia? Isso é uma conspiração. Estão querendo anular as palavras do profeta. Não é isso. É porque chega um ponto que é repetitivo. Para que você vai botar mais um profeta que fale a mesma coisa? Então, uma das razões pelas quais a Bíblia colocou elementos, né, vamos dizer, alguns e não outros, é porque não dava para você fazer tudo de uma vez. Não dava. Eles tinham que preservar os manuscritos, copiar toda hora. Né? E aí, quando tivesse guerra, tinham que proteger a literatura. Eles escolheram. O cânone nada mais é do que uma escolha daqueles livros que eles consideravam mais úteis, que eles consideravam 100% alinhados com a Torá, 100% alinhados com a santidade do Criador. Tá? E às vezes, era importante, vamos dizer assim, né? Até quando havia um diferente ponto de vista. Por exemplo, os livros de crônicas, de Divrei Hayamim, e os livros de Shemuel, né, e Melachim, os livros de Samuel e Reis, e os livros de crônicas, eles são parecidos, né? Samuel e Reis de um lado, crônicas do outro. Só que tem importantes diferenças de ponto de vista, e os sábios decidiram manter por causa disso. Tá? Aí a Annelise fez uma pergunta interessante. Shaul, então por que repetir a mesma frase? Não era mais fácil colocar a palavra muito? Né? Em algumas partes tem a genealogia da pessoa toda. Ótimas perguntas, Annelise. Veja, né? Mas essas perguntas mostram o quê? Que a sua forma de pensar, a minha forma de pensar, é diferente da deles. Eu também concordo com você. Se eu fosse escrever uma coisa, eu não ficaria repetindo. Eu usaria a palavra muito. Tá? Mas a palavra muito no hebraico, né, não necessariamente ia transmitir isso. E não era assim que eles pensavam. Tá? Se era enfático, para eles era importante. Então, justifica repetir. E genealogia, para eles, era importantíssimo. A genealogia ligava pessoas a um lugar, unia tribos, legitimava sacerdócio, legitimava reinado, legitimava, por exemplo,
né, o sacerdote ser aceito ou não para o serviço, legitimava o sumo sacerdócio, percebe? Tá? Então isso é importante. Os anos da vida entram no próximo elemento, que é, na maioria das vezes, a Bíblia não é literal com números. Tá? Mas só para concluir o primeiro, se a Bíblia não fala muito sobre a vida de Enoque, sobre o livro do profeta Ido, é porque não havia nada de relevante. E aí, Shaul, então eles suplantaram, né? Eles suprimiram, né, essa literatura. Não, tanto que tem literatura que é do tempo bíblico e que sobreviveu, porque alguém achou importante manter. Tá? Agora, esses livros foram aqueles que os sábios judeus entenderam que eram livros especiais, que eram livros diferenciados e preservaram. E se preocuparam em preservar. Não é que eles odiavam os outros, é que eles tinham que fazer uma escolha. Eles tinham, vamos dizer, uma capacidade limitada para poder fazer essa escolha. Né? Inclusive até os profetas menores não são chamados assim porque eles eram menos importantes. Eles são chamados assim porque o conteúdo era menor fisicamente. Então, os sábios, eles para poderem manter esses livros juntos, eles fizeram tudo num pergaminhozão ou num rolão, né, de couro, porque eram muito pequenos os textos, eles ficavam com medo do texto se perder porque era muito pequeno. Né? Então eles juntaram tudo, fizeram lá uma compilação e chamaram de profetas menores. Tá? Eu acho que não, Vânia. Eu acho que isso aí é lenda. Tá? A ideia de que a Torá ela traria entendimento para o povo judeu e para os outros, não. Eu acho que isso é lenda. Existem lendas sobre isso, principalmente com relação à Septuaginta. Tá? Mas eu acredito que isso seja uma lenda urbana. Né? Agora, o que acontecia era o seguinte, às vezes você tinha, nos tempos de dominação, textos que, para poder circular, eles eram meio que encobertos. Exemplo, o livro de Daniel. O livro de Daniel, muito provavelmente, ele não trouxe tão explícito assim os elementos da revelação a Daniel por causa da perseguição política que haveria. Tá? Mas o livro de Daniel, ele claramente fala da queda da Babilônia até o período dos Macabeus. Livro de Daniel, pessoal, acabou, foi-se, tá? Ele fala de um período de paz, no fim, ok, né? Isso beleza. Agora, a parte profética no sentido da profecia para as nações acabou ali. Você pega o livro de Daniel, no finalzinho você lê, né? Desde a queda da Babilônia até, né, Antíoco Epifânio, né, até depois de Antíoco Epifânio, a queda de Antíoco Epifânio. Tá? Isso é muito claro no livro de Daniel. Agora, tem que olhar o original, né, porque tem erros graves de tradução. Né? O livro de Daniel, por exemplo, não fala do Messias. Como não, Shaul? Está lá escrito o Messias. Não está escrito o Messias. No hebraico não está escrito o Messias. Está escrito um ungido, não o ungido. Tá? E é uma referência a um sacerdote. Mas isso a gente vai fazer um estudo, né, depois. Não tem Império Romano no livro de Daniel, não tem. Tá? A Bíblia nem sempre se preocupa com historicidade. Eventos são narrados de certa maneira para que uma mensagem seja construída. Então, assim, tem coisa na Bíblia que não aconteceu daquele jeito. Shaul, seu herege, você está dizendo que a Bíblia mentiu. Não, eu estou dizendo que a Bíblia, frequentemente, ela, vamos dizer, mexe na narrativa para poder ilustrar um ponto. Tá? Você vê isso claramente, por exemplo, se você comparar, tem no nosso site, só tem em português no nosso site, isso foi uma tradução que eu fiz acho que 2 anos atrás, mas o livro de a Megilá de Hanukkah, e você comparar com 1 Macabeus, você percebe que a Megilá de Hanukkah ela foi adaptada para poder ser um livro
litúrgico para poder enaltecer a fidelidade dos israelitas, etc. Porque o objetivo é que ela fosse lida em sinagoga em Hanukkah. Da mesma maneira, a Megilá de Esther. Aquilo que está na Megilá de Esther não é histórico. Aquilo é parcialmente histórico e é contado de uma maneira para que seja uma história litúrgica, uma narrativa litúrgica. Tanto que você lê a Megilá, né, e o pessoal vaia, né, ou faz barulho para não se ouvir o nome de Haman, aquela coisa toda. Tá? Então a Bíblia não está preocupada em passar literalmente historicidade. Tá? E eu não estou falando de falsificação, eu estou falando de você entender que o semita não tinha essa preocupação. Tá? Então, assim, né, vamos entender isso. Tá? É o que eu falei, literalidade é secundário para os semitas. Tá? Então, para o semita, a mensagem a ser transmitida era mais importante do que o fato histórico, né, ou a, entre aspas, narrativa, né, jornalística. Tá? Então, isso aqui é da cultura do século XXI. Tá? Não é da cultura de outros povos. Tá? Então, isso aqui é do século XXI. Tá? Quer dizer, isso não. Perdão. Aqui seria o contrário, né? Vamos dizer assim, cultura, né? Cultura semita. Tá? A cultura do século XXI seria isso aqui, ó, narrativa jornalística. Tá? O semita não estava preocupado com isso. Tá? Tanto é, né, que a questão do número, por exemplo. Você já reparou que não tem número quebrado na Bíblia? Né? Você tem alguns números que são 1, 3, 5, 7, 8, 12, 18. Tá? E aí você vai ter 40, 70, né? Você vai ter 12 mil, 144 mil, etc. O que esses números são? Eles transmitem mensagens. O semita transmitia mensagens através do número. A nossa sociedade não faz isso. A nossa sociedade está preocupada com a quantidade exata. Tá? Então, quando a gente falar sobre isso, ó, século, né? Faltou acento aqui, não sei por que ele às vezes faz isso. Século 21. Vocês estão vendo, né? Aqui. Então, século 21, números devem ser o mais preciso possível e dificilmente transmitem simbolismos, tá? Agora, a cultura semita é diferente. Números eram mais importantes para transmitir ideias e ordens de grandeza. Tá? E, por fim, quantidade exata. Tá? Então, a prioridade é diferente. Você olha, né, para uma caixa de bombom e você conta. Né? Assim, você vai falar, não, a caixa de bombom que a Vânia ganhou tinha 3 bombons, né, ouro branco, 5 sonhos de valsa e 2 diamantes negros. Ok? Muito bem. Então você ia contar aquilo, né? Você ia chegar, ok, então você tem 3, né? Você tem 3 de um tipo, 2 de outro, né? Você vai contando. Aí você vai falar, não, vieram 20 bombons. Tá? Aí o semita ia olhar para isso e falar o seguinte, havia 7 bombons na caixa da Vânia. Aí você vai falar, mas por quê? Por que o cara não contou e chegou à conclusão que era 20?
porque 7 indica uma totalidade. Então, quando é dito havia 7 bombons na caixa da Vânia, o semita está dizendo o quê? Que todos os bombons que existem naquela fábrica estavam ali representados. Ou, dependendo de como contar a história, todos os bombons que a Vânia gosta estavam na caixa. Percebe a diferença de linguagem? Perceberam a diferença da linguagem? E isso, pessoal, é muito, 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 muito importante. Tá? Você não pode pensar o texto bíblico com um viés do século XXI, senão você não vai entender. E aí você vai olhar, inclusive, você vai achar contradição. Só que não é contradição. Né? Você vai falar, poxa, mas num livro está escrito 30, no outro livro está escrito 300. Tá? Então, você chega lá e fala assim, né? Sei lá, 300 ou 30, né? Por exemplo. Veja, tá? Quando você fala... vamos falar de 40, que é mais fácil. Eu já falei dos 40. Tá? Então, é 40 ou é 400? Tá? O que é 40? Né? A gente já viu que é 2 vezes... Né? Vamos dizer assim, 2 vezes 2. Então, aqui é uma... Vamos dizer assim, vamos dizer assim, é uma gravidez. Né? Tá? Então, 2... Né? Vamos dizer assim, 2 elevado ao quadrado são 2 gerações. Tá? Então, aqui o número 2 é uma geração, vamos dizer assim, é geracional. Tá? Geracional vezes geracional. Né? Por quê? 2 vezes 2. Tá? Aí você chega em 4. Tá? Então, quando você fala 40, né? Vamos dizer assim, 4 vezes 10. O que é 10? Intensidade. Tá? Então, 40, o que é? 40 é uma geração inteira. Tá? E o que seria 400? 400 seria ainda maior, né, ênfase na geração, né, ou em todas as gerações. Tá? Então, isso seria a mensagem, tá? Que você tem que ler. Aí a Annelise fez uma pergunta interessante também. Há possibilidade, então, dos textos do Tanar serem interpretações de quem escreveu, ou seja, não ser tão sagrado como pensamos? Annelise, ele é sagrado, tá? Ele é sagrado, vamos dizer assim, né? Ele é um texto sagrado e ele é verdadeiro, tá? Agora, não é do jeito que nós pensamos, porque a sua forma de pensar e a minha é século XXI. Então, para poder ter uma visão do que é algo sagrado, tem que ver o que o semita está transmitindo. E aqui eu não estou falando o semita não mentiu nem se equivocou. Isso é importante, tá? O semita não mentiu, não se equivocou, nem caiu em contradição. Tá? Isso aqui é importantíssimo entender. Tá? Percebe? Não são errinhos na Bíblia. Tá? Se você tem um texto falando 40 e outro falando 400, tá? Não é um erro. É que a intensidade para um autor é de uma maneira. Outro autor já quis enfatizar mais ainda. Tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Tá? Eu escrevi assim. Se eu escrever assim, estão vendo aí? Estão vendo o que eu escrevi? Sim? Ok. Aí eu vou escrever assim, ó. Tem contradição? Não tem contradição. Ué, mas eu falei muito. É muito ou é muito? Tá?
Isso aqui, o semita representaria talvez com 10, tá? E aqui representaria com 100. Percebe? Tá? Se eu fosse falar assim, vamos dizer assim, né? Eu não estou caindo em contradição, mas aqui, né, você poderia ter 1000, tá? Percebeu? Ou 100 vezes 100. Então não é que o texto está errado, não é que o texto cai em contradição porque não é sagrado. O texto não cai em contradição na sua cultura, mas o texto lido com a cultura ocidental gera contradição, entendeu? Então, o texto lido, né, vamos dizer assim, pelo prisma ocidental gera contradição, tá? Exemplo típico, né? Você vai lá no livro de Reis e está dizendo, né, ou Samuel, já não lembro mais, que o Eterno incitou Davi ao erro, né? Muito bem. Aí você vai olhar em Crônicas, está lá, Satanás incitou Davi ao erro. Primeiro problema, Satã, no hebraico, não é Satanás, é adversário, um adversário. E é usado, na maioria das vezes na Bíblia judaica, para se referir a um ser humano, para se referir a alguém que se opunha, um opositor político. Tá? Agora, quando o livro de Samuel, ou Reis, eu já não lembro mais, fala... quando o livro de Samuel ou Reis, eu já não lembro, fala do Eterno incitar Davi, está olhando que o Eterno de bastidores está influenciando a situação. Quando fala que um inimigo, né, um adversário de Davi o incitou, já está olhando na perspectiva humana. Né? Se você juntar as duas coisas, você entende. Quer dizer, o Eterno estava de bastidores, mas alguém que não gostava de Davi, queria ver o circo pegar fogo, deu a letra errada para Davi. Só que isso estava nos planos do Eterno. Agora, se você não entende a cultura semita, você vai achar, né, que essa, entre aspas, contradição é um problema, mas não é. Percebe? Por isso que eu falei, se a gente entender isso, pessoal, entender o que o semita quer dizer, nunca mais você vai ter problema com um ateu dizendo para você besteira, dizendo para você que o texto bíblico está cheio de erro. Lógico, você está tentando ler um texto de uma maneira ocidental, um texto que foi escrito 3, 4 mil anos atrás, sem entender a cultura. Tá? Aí o César falou, partindo do pressuposto da exegese, a mesma não poder ser utilizada para interpretações fora do contexto, através de pessoas que queiram manter uma linha de pensamento. Eu não sei se eu entendi, César, né? Mas a exegese fala isso, né? Fala que você tem que entender o contexto. Para entender o contexto, tem que entender o leitor. Tá? E também o autor, né? O autor no sentido humano, o escritor. Tá? Certo? Então vamos lá. Vamos adiante. Infelizmente, a maioria das pessoas não se contenta com isso e tenta forçar a Bíblia a dizer o que a Bíblia não diz. Olha o problema, olha aqui. Isso é pior do que os ateus enchendo a sua paciência. Isso é um prato cheio para que líderes religiosos para líderes religiosos que ficam mais do que felizes em apresentar teorias mirabolantes. Ou seja, você está com comichão querendo saber quem é Enoque. Esse comichão também estava presente, esse comichão, nos leitores que tiveram o livro de Enoque, né? Vamos dizer assim, que deram origem ao livro de Enoque. Tá? Você tem esse mesmo comichão. Aí você fica lá, não, eu não aceito que seja só isso. Quando você fala, eu não aceito que seja só isso, você está dando asa à cobra. Você está tentando, de alguma maneira, você está tentando fazer a Bíblia, né, a sua imagem e semelhança.
Tá? A Bíblia não foi feita à sua imagem e semelhança. Se ela não fala, é porque não era importante. É porque não era importante, não era importante universalmente. Não era importante para aquela mensagem. Aquela mensagem que a Bíblia estava trazendo não tinha importância. Tá? Não tinha essa importância. Aí você encontra alguém que fala, não, eu vou revelar para você quem é Enoque. Eu vou desvendar a Bíblia para você. Pronto, surgiram as heresias. Tá? Contente-se com o que a Bíblia diz. Ela não irá responder tudo, todas as suas perguntas sobre as narrativas. Tem uma série que eu faço e que agora, quando eu se o Eterno quiser, né, agora eu vou mudar. Aliás, Shelomó, você está ouvindo ainda, né? Meu amigo, grande amigo, vou estar mais perto de você, viu? Pra gente tomar aquela Coca-Cola juntos. Então, assim, contente-se com o que a Bíblia diz. Não é que você não possa ler exegetas, tentar entender o que a Bíblia fala. Você pode, tá? Mas, assim, entenda que você não vai ter certeza das coisas. A série Os Sábios Respondem, depois que eu me mudar, eu vou voltar a gravar esses vídeos, que aqui eu estou com dificuldade de gravar o vídeo, né? Mas aí eu vou voltar, né, vamos dizer assim, a poder gravar o vídeo para vocês, dos Sábios Respondem, e várias vezes você vai ver que cada sábio deu a sua opinião, e que você tem passagem bíblica, que você tem 10, 12 tentativas de entender algo que a Bíblia não diz. Mas isso não é o essencial da fé. Tá? Você não pode ficar incomodado com isso. Tá? Entendeu? Então isso é muito importante. Tá? Pessoal, nós vamos ficar por aqui hoje. Tá? Na terça-feira, provavelmente na terça, eu vou ainda confirmar, mas provavelmente na terça-feira a gente vai continuar com esse tema para fechar isso, que eu creio que é de muita importância.